pode ser panfletagem ideológica, mas não é arte. Então, de um lado, o cristão, posto que ele crê que Deus é o Criador e Deus é o ser mais belo que há, ele tem, por assim dizer, uma estrutura para definir o que é arte. Mas, do outro lado, a verdadeira arte também espelha temas importantes para a Bíblia. A arte genuína, a arte legítima, um filme, uma música, uma peça de teatro que é digna do nome de arte, ela não é só bonita, não só é original, não só reflete integridade intelectual. Ela reflete os motivos de criação, queda, redenção e restauração. Por exemplo, eu devoro filmes, gosto demais de filmes. Devoro romances também, ficção histórica, ficção científica, livros de detetive, leio bastante. Tenho uma parte da minha biblioteca cheia desse tipo de livro lá em casa. Mas quando eu vou me mover para escolher um filme para assistir, ou ouvir, ou ler um livro, ou até mesmo ver uma música, eu vou tentar ler essa obra artística por meio desses 4 temas. O que essa obra artística reflete sobre a criação? A obra artística reflete beleza, de fato? O que essa obra artística reflete sobre a queda? Ela encara o mal como algo absurdo que tem que ser repudiado? Não há ambiguidade moral nessa obra artística? O filme, um cinema, uma série de televisão, uma música, uma peça de teatro. O que essa peça, o filme ou música fala de redenção? O que essa peça, ou filme, ou música comunica sobre restauração? Então, por exemplo, eu não vejo filmes em que o mal vai triunfar. Para ver filmes que o mal triunfa, já basta a realidade. Não quero dizer que o filme é escapista, mas se eu vou passar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas diante da televisão vendo um filme, ou 42 minutos vendo uma série, eu quero que essa série reflita não só a beleza da criação, o mal do pecado, a esperança de uma redenção, mas também a punição para a maldade e o destaque ao que é bom, o que é belo, o que é digno, o que é verdadeiro. Então, eu particularmente, eu não tenho nada a ver com o que as pessoas assistem ou deixam de assistir, até mesmo na minha congregação, não sou vigia da consciência de ninguém. Só que o que eu vou colocar para eles é o seguinte, olha, quando você assiste um filme que não reflete esses valores, você não está sendo tocado, comovido, elevado, você está perdendo seu tempo com esse tipo de programa. Ver um filme onde o mal vence no final, onde o mal é ambíguo, o mal e bem são ambíguos, o mal e bem são relativos, isso não é arte, isso não é entretenimento de qualidade. Porque há uma área nossa de entretenimento. A gente foi criado para ter prazer com o lúdico, com o sensorial, tocar, brincar, assistir. A gente foi criado para isso. Nós não somos apenas seres intelectuais, somos seres afetivos também, somos seres emocionais também. Então, a esfera do entretenimento é a esfera legítima. Só que o crente ele é criterioso, ele usa o intelecto para analisar uma obra de arte, uma pintura, um desenho animado, um filme, uma série, um livro, mesmo a música. Por exemplo, a gente pode escutar músicas de não cristãos, feitas por não cristãos, desde que elas espelhem esses valores. Uma música que, por exemplo, fala do amor verdadeiro, mesmo feito por não cristão. Essa é uma música de entretenimento legítima. Essa é uma música que, na esfera do entretenimento, a gente pode mandar para a esposa, ou a esposa mandar para o marido, ou o namorado enviar para a esposa, porque ela destaca o que é amor, em termos de sacrifício, em termos de virtude, em termos de se dar para o próximo. Agora, uma música que glorifique traição ou desvalorize a mulher, isso não é artístico, isso não é arte. E a gente claramente descarta isso. E assim sucessivamente. Então, o cristão, ele não só crê que essas várias esferas foram libertas por Deus e por sua palavra, mas o cristão também se percebe agora como alguém totalmente livre para, a partir de critérios objetivos e não subjetivos, ele escolher para si, ele aproveitar para si o que é o melhor da cultura. A ideia aqui é que nós somos como Israel saindo do Egito e levando o melhor do Egito conosco, porque o melhor do Egito agora pertence a Israel, pertence a gente. Então, o melhor que o mundo produz
Não é produzido porque o incrédulo é mais inteligente, mais sério, mais estudioso, não, porque Deus preservou características de beleza e de verdade e integridade com o incrédulo. E se ele faz uma obra de arte que reflete esses valores, essa obra de arte é para nós. Calvino tem uma passagem nas Institutas muito bacana, que refere-se à comida, mas eu aplico esse ponto aqui também. Ele vai dizer que quando você come um prato de comida gostoso, ou bebe uma boa bebida, você tem que lembrar que Deus criou aquela comida saborosa, aquela boa bebida para o seu deleite, para o seu prazer. E você está comendo ali uma comida gostosa, Senhor, glória a Deus por isso, obrigado pelas mãos que fizeram essa comida, né, churrasqueiro? Obrigado por esse corte de carne, isso aqui, Deus fez isso para a gente. Ok, quando você vê então um bom filme, ouve uma boa música, vê uma peça de teatro bonita, lê um mangá, uma graphic novel que é legal, ok, se isso está tocando você, comovendo você, desafiando você em algum nível, levando você a ser melhor do que você é, ok, isso é graça de Deus também para a gente. Parece que está querendo ir embora, cara? Não. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Sobre o tema que o pastor falou nessa tarde, sobre os solas, o pastor salientou bastante que o solas ele foi exposto na igreja para desmistificar um pouco sobre o sagrado e o secular que acontecia naquela época. E não só isso, os reformadores daquela época, pela fala do pastor, influenciou a sociedade, a formação da sociedade, o seu meio civil. E tanto que o pastor falou sobre a área cultural. Diante disso, na nossa realidade hoje, nós estamos aqui no Japão agora nesse momento, mas Brasil, Estados Unidos e outros países, ele se enquadra na pergunta. Diante disso, o que nós, como igreja e detentores desse conhecimento que nós estamos estudando cotidianamente, as Escrituras, podemos influenciar no ambiente que nós estamos, na sociedade que nós estamos, na cultura, na nossa família, dentro da igreja, trabalho, na nossa relação social. Qual é essa relação que nós, hoje em dia, praticamente podemos ter semelhante ao que os reformadores eles fizeram naquela época? Porque, como a pergunta do irmão disse, às vezes, e também o pastor salientou, às vezes nós estamos estudando os solas e as escrituras para não influenciar uma cultura, mas para atacar o nosso próximo. Né? Então, a pergunta é o que nós, através dos solas e das escrituras, podemos salientar ou influenciar a nossa sociedade de uma forma geral. A situação de vocês aqui no Japão é bem peculiar e bem diferente da situação no Brasil. Um ponto importante é destacar que se a gente crê que Deus é soberano, Deus que trouxe vocês para cá. Então, ainda que a motivação de vocês tenha sido, às vezes, outra, né, ir para um país mais racional, um padrão de vida um pouco melhor do que o Brasil, tentar ajuntar dinheiro para beneficiar, ajudar os parentes do Brasil, tentar fazer um pé de meia para voltar para o Brasil e ter uma vida com mais dignidade, no final é Deus que trouxe vocês para cá. De certa forma, a gente tudo é instrumento da mão de Deus, e Ele dispõe da gente como Ele quer. Então, é posto duas perspectivas diante de uma pessoa que vive fora do seu país. Uma é viver para si próprio. Outra, descobrir um ideal maior dentro da situação que ele se encontra agora. Então, algumas questões que podem ser colocadas aqui. Primeiro, uma questão importante é descobrir o que dá alegria e prazer para vocês fazerem. Um dos grandes privilégios que um homem ou uma mulher tem é ser pago para fazer aquilo que ele gosta. Então, a questão primordial para vocês é: o que me dá contentamento? O que me dá alegria de fazer? Quais são aqueles meus talentos e dons que Deus me criou com eles, me constituiu com eles e quer que eu os use para a glória do nome dele? Então, essa é a questão básica. Né?
por exemplo, os pais aqui podem ajudar os seus filhos adolescentes a fazer testes vocacionais. Isso um psicólogo oferece isso, porque já começa a ajudar o adolescente a pensar em termos da profissão futura dele. Então, ele começa a estudar e se preparar para desempenhar essa função futura. Se você entende qual a sua vocação, se nós entendemos qual a nossa vocação, a gente consegue se empenhar no trabalho com alegria e com a garra e com uma ênfase religiosa que o incrédulo não tem. De tal forma, e nota que eu não estou falando que você tem que trabalhar para evangelizar, não é esse o ponto. Para a visão da reforma, o trabalho já é digno. O fato de você trabalhar bem já comunica a glória de Deus. Você não precisa pregar para encontrar prazer ou alegria no seu trabalho. Então, uma vez você descobrindo qual é o seu talento, qual é a sua vocação, não importa qual seja. Para a visão bíblica, o trabalho braçal é tão digno quanto o trabalho na universidade, o trabalho intelectual, o trabalho de um político, todo o trabalho é digno. Aí você descobriu, você entendeu sua vocação, você vai trabalhar com toda a garra nela. Você vai lutar para ser o melhor naquilo que você faz. Eventualmente, isso pode levar você a galgar novos postos dentro do seu trabalho, você ser reconhecido, destacado. Aí uma pessoa, uma hora vai perguntar para você, olha, o nosso chefe aqui é um cara chato, grita com a gente, ele é arrogante, mas por que você consegue trabalhar com alto desempenho mesmo assim? Aí você diz, opa, por causa de Deus. Então, o caminho é inverso. Você não vai trabalhar para evangelizar, mas por causa da qualidade do seu trabalho, Deus começa a abrir portas, não só para você ascender socialmente, mas para você comunicar que é o evangelho que dá essa força para você. Uma outra questão, ligada também ao entretenimento, a gente não pode fugir da cultura em que a gente está inserido. A gente tem que conhecer essa cultura. A gente tem que buscar intencionalmente os do país e se conectar com eles. Futebol é uma vantagem para a gente. Todo mundo gosta de futebol, todo mundo gosta de jogadores brasileiros. O Japão já tem uma história de grandes jogadores que vieram para cá e se tornaram bonecos, inclusive vendidos em loja, Alcindo, Zico, etc. e tal. Então, você está trabalhando, mas você resiste à tendência, que acontece com muitos brasileiros que vão morar na América, de ficar restrito ao Little Brazilian. Você começa a servir as pessoas ao seu redor. Você tenta se comunicar no idioma daquelas pessoas ao seu redor. Você começa a tentar servir e se portar como um padrão para as pessoas que estão ao seu redor, no país que você está inserido. Então, essa questão da vocação, numa nação que valoriza o trabalho, em que a pressão social leva você a trabalhar 10, 12 horas por dia, isso é um diferencial. A qualidade do trabalho que é oferecida, a garra e a precisão que é oferecida naquele trabalho. Você trabalha ali, o esforço que você emprega naquele trabalho é um esforço religioso. Do outro lado, pessoas aqui podem pensar em servir também a comunidade brasileira aqui no Brasil. Há algum jornal de brasileiros para brasileiros aqui no Japão? Há algum jornal que possa ajudar os brasileiros que vêm a não sofrer, não lidar com as barreiras culturais que os que vieram no passado entraram? Há jornais aqui que, por exemplo, podem ajudar o brasileiro a entender mais a cultura e a servir a cultura e tornar a cultura sua, porque uma tendência nossa, até mesmo de missionários, a gente está numa cultura e suspirando pela nossa cultura anterior e criticando a cultura em que a gente está inserido e não, a gente tem, como Pizarro fez, queimar os barcos. A nossa vida passada já era, essa aqui é a nossa cultura. Então, e como você estabelece conversa com as pessoas ao seu redor? Buscando entender a cultura, vendo desenhos animados, vendo filmes, lendo os mangás. A gente só consegue entender a cultura por de baixo para cima. Quando você começa a entender esse nível popular, as boas obras de arte do nível popular, você começa a falar com as pessoas ao seu redor. Olha, eu li sobre samurai tal. Ah, eu li sobre tal coisa. Ah, olha, eu vi tal filme na televisão. Ah, eu gostei da comédia. Aí a pessoa diz, puxa, ele gosta do que eu gosto. Ele é gente como a gente. Ele é crente, mas ele é como nós. Que esse é um péssimo movimento que a gente faz. A gente quer ser ET. Né? A gente é que nem o
um amigo meu estava numa palestra, aí alguém perguntou assim, como é que eu faço para não namorar uma menina do mundo? Aí o pastor, você vai namorar uma menina de Marte? Porque a gente quer ser esquisito, a gente gosta de ser esquisito. E ainda mais uma cultura estranha. Então a gente está num outro país suspirando pela nossa cultura anterior. Quando, na verdade, se a gente quer servir essa cultura, se a gente tem a convicção de que, no final das contas, é Deus que trouxe a gente para cá, ok, então vamos conhecer a cultura, vamos tornar essa cultura nossa. Qual foi aquele jogador de futebol brasileiro que se naturalizou para jogar na seleção japonesa? Ramos. Ele é crente, né? Acho que é crente. Então, olha a oportunidade que ele abre para outros aqui. Ele tornou a cultura japonesa a cultura dele. Agora, ele assumiu uma nova cultura. E no final não foi isso que Jesus fez com a gente? O eterno Filho de Deus, que tinha a forma de Deus, ou tem a forma de Deus, ele se revestiu da forma de escravo, o Eta, lá da Idade Média japonesa, lá da época do período Edo, ele se revestiu dessa forma para morrer morte e cruz, para, em sendo ressuscitado, agora receber o nome que é dado a que todo nome tem que se ajoelhar, todo ser, né, no céu, na terra, debaixo da terra, vai se ajoelhar e prestar culto para a glória de Deus Pai. Então, assim, você tem níveis em que você pode ajudar os brasileiros que vêm para servi-los, para ajudá-los a conhecer a cultura que eles estão agora abraçando. Você pode tomar passos sérios para conhecer essa cultura e agir dentro dos padrões dessa cultura e, dessa forma, os nacionais se abrirem para ouvir o que você tem a dizer. Então, são formas que você pode tomar para si, para servir a Deus aqui. Mas há um terceiro e último ponto, que eu acho muito importante. Eu tenho conversado com o pastor Carlos da Gaoca e também com o Glauber sobre isso. No final, Deus que trouxe vocês para cá. E Deus quer usar vocês aqui. Não no Brasil, mas aqui. Vários de vocês têm filhos que já estão entrando na escola, começam a aprender a falar japonês, a escrever em japonês, começam a ter uma forma de pensamento que não é mais aquela que nós recebemos no Ocidente. Isso, de certa forma, começa a gerar algum tipo de atrito em casa, porque muitos pais não vão conseguir acompanhar os filhos nesse novo aprendizado. Então, os pais devem se ver como a sua família é a sua escola de missões, e os pais devem começar a se perceber como os professores de teologia e de missão desses filhos. Os pais aqui, então, são chamados a educar os seus filhos e consagrá-los ao Senhor para que eles sejam os missionários da futura geração. E se você notar, muita coisa está mudando no Japão em termos culturais. Muitos jovens hoje estão com a cabeça totalmente ocidentalizada. Eu acho, para mim, até chocante uma menina fazer cirurgia nos olhos para parecer olhos ocidentais. Mas é o que acontece aqui. Então, todo aquele ambiente de shintoísmo, de budismo, vai se dissolvendo dentro do ambiente totalmente secularizado. Eu comentei que o Glauber foi olhar o perfil da embaixada japonesa no Brasil, né? E o primeiro vídeo de abertura era um vídeo pelo empoderamento da mulher japonesa, que é a questão mais anticultural, é uma imposição cultural ocidental completa no Japão. Mas isso aí é o que os japoneses vão começar a enfrentar no futuro. Todos os dilemas que nós já enfrentamos no Ocidente vão vir para cá. E aí imagina os seus filhos educados solidamente na fé cristã e frequentando boas igrejas, tendo bons obreiros também para apoiar, indicar bons livros, ajudar. Daqui a pouco eles estão no ambiente universitário, eventualmente dando aula na universidade e podendo falar de Jesus de igual para igual com os cidadãos desse país. Falando em japonês, escrevendo lá os ideogramas em japonês, comunicando o evangelho, categorias de pensamento japonesas e não ocidentais. Ok, qual é o impacto disso daqui a 20, 30, 40 anos? De um dos países onde há mais liberdade de expressão no mundo e o evangelho, o cristianismo chega a 1% da população japonesa. Protestantes são 500 mil aqui no Japão, num universo de 126 milhões de pessoas. Então, vocês são chamados a encontrar realização no trabalho de vocês, na profissão de vocês. Vocês são chamados a desfrutar das belezas que esse país oferece para vocês, mas estrategicamente vocês são missionários e professores de futuros missionários. E
Gente, isso se você pensar um pouquinho nisso, isso não é só um peso, mas é um privilégio imenso que vocês têm. Vocês estão semeando para o futuro. Aí no dia final, quando a gente se reencontrar na glória, homens e mulheres de toda língua, raça, tribo e nação, aí os pais ganham galardão por causa do serviço dos filhos. Isso não é um espetáculo? E o mundo não tem como oferecer algo parecido para a gente, né? Vou reproduzir algumas perguntas que fizeram aqui, né? No secreto. Uma delas é, teatro e dança no culto não seria uma expressão de arte para a glória de Deus? Então, essa é uma pergunta muito importante, porque qual é o ponto? Para cada esfera, Deus regula como elas devem se portar. Então, na esfera da arte, você tem a liberdade para dançar para a glória de Deus, para ver filmes para a glória de Deus, para ver teatro e fazer filme para a glória de Deus, mas na esfera do culto, Deus exige o culto segundo o seu próprio padrão. Então, o mundanismo na Bíblia, como eu falei, não é só beber, fumar. Mundanismo é pegar elementos que são legítimos da esfera do entretenimento e trazer para o culto. Mundanismo, por exemplo, é um costume que começa a chegar em igrejas de classe média alta e classe alta no Brasil, uma pessoa sentar com um banquinho na frente da igreja, nos 10, 15 minutos antes do culto, e em vez de ter um prelúdio, um momento de reflexão com um hino sacro, a pessoa começa a tocar Chico Buarque ou Legião Urbana. Isso é mundanismo. Porque na Sagrada Escritura, por exemplo, em 1 Coríntios, Deus ele dá regras gerais do que constitui o culto legítimo. Por exemplo, na área da música, Paulo vai requerer em Efésios e Colossenses que nós falemos entre nós com salmos, cânticos e hinos espirituais, ou cânticos espirituais. Nós vamos ser cheios do Espírito quando nós falarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cristo é formado em nós quando a gente fala entre nós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Em outras palavras, Paulo já estabelece o tipo de música que é usada dentro da igreja. Quando o Novo Testamento privilegia a profecia e a pregação, o que o Novo Testamento está dizendo é que a salvação vem por meio da explicação da palavra sagrada, não da dramatização da palavra sagrada. Já havia teatro naquela época, no primeiro século depois de Cristo. Já havia teatro 4, 5, 6 séculos antes de Cristo. Só estudar a Grécia Antiga. Mas em um momento, por exemplo, Pedro, em Atos dos Apóstolos, em Atos 2, ele se levanta, vamos fazer uma encenação aqui do que aconteceu 50 dias atrás. Você vai ser Jesus, eu vou ser o Pôncio Pilatos, Tomé e fulano vai ser aqui os soldados romanos. Não, ele se levanta, abre os Salmos, abre Joel e começa a explicar e aplicar. Isso foi dito, se cumpriu, isso foi dito, se cumpriu. E aí o negócio é tão impressionante que o sermão é interrompido e os judeus ali ouvindo Pedro dizem, o que a gente precisa fazer para ser salvo então? Explica aí para a gente aí. Aí ele diz, se arrependam e sejam batizados para a remissão dos pecados de vocês. Então, se na área do entretenimento nós temos essa liberdade, na área do culto, a gente tem liberdade de cultuar a Deus como Ele quer ser cultuado. E isso é bacana. Então, ninguém aqui tolera, ou deve tolerar, a intromissão de algo no culto que não tem respaldo da Sagrada Escritura. Então, a pessoa quer começar um culto com a música popular, quer introduzir uma peça de teatro fofinha no meio do culto, qual a base bíblica disso? Não, isso não pode entrar no culto. Mas deixa aqui, não. Se bota uma peça de teatro, se bota música popular para abrir o culto, por que a gente não começa a mudar, por exemplo, como aconteceu no Brasil, há um tempo atrás, no lugar dos elementos da ceia, se começou a colocar cocada, ou doce de leite e suco de limão. Beleza, onde a gente vai parar com isso? Então, no que se refere a culto, Deus ordena a forma como Ele quer ser cultuado, e isso é toda a nossa liberdade. Que a gente não fica refém da criatividade das pessoas, da última moda que surgiu agora para tornar o culto celebração, o culto atraente. Não, nossa liberdade consiste em que a gente adora a Deus como Ele quer ser cultuado e adorado. Mais uma pergunta, né, que me enviaram. O pessoal está com vergonha, eu acho.
Uma vez que a fé reformada, né, baseada nesses solas da reforma, ela é impactante na nossa vida e muda a nossa cultura e muda a nossa forma de enxergar a cultura, de viver. Dito essas coisas, uma vez que alguns de nós, né, ou alguém que mandou a mensagem, pode ser que esteja nessa situação, está numa igreja que não prega os 5 solas, que não é uma igreja que prega a Bíblia, é uma igreja em que Cristo não é o centro, ou seja, é uma igreja totalmente distinta ou longe dos lemas da reforma. Qual deve ser a atitude dessa pessoa dentro dessa comunidade, uma vez que ela já absorveu os lemas da reforma e percebeu, uau, aqui está totalmente diferente do que a Bíblia ensina. O que eu faço? Fico, saio, corro? Ok, boa pergunta também. E é uma pergunta que é difícil de responder, porque ela é muito pessoal. Depende do que você é dentro da igreja. Se você tem algum cargo de confiança dentro dessa igreja, você é um professor de escola dominical, alguém ligado à administração da própria igreja, um presbítero, um diácono, isso torna a sua situação muito mais complicada. Então, tanto no caso de uma pessoa que serve a igreja, como um membro comum, que talvez não tenha voz, em ambos os casos, por exemplo, com muita humildade, pode-se procurar o pregador, o pastor principal da igreja, aquele que orienta a mensagem da igreja, e com muita humildade, talvez oferecer um livro para ele e comunicar ou conversar um pouco com ele sobre o que se tem sido lido, o que essa pessoa agora tem ouvido, os pregadores que ela tem ouvido, recomendar vídeos com muita humildade, muito tato, para de alguma forma poder exercer alguma influência benéfica sobre a vida desse homem. Eu já tenho ouvido várias histórias muito edificantes de pastores que eram arminianos ou pentecostais e foram desafiados por membros das suas igrejas a ler, a estudar, a ouvir um Augusto Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes, um John Piper, um Tim Keller, e no processo esse pastor mudou por causa do tato e da sabedoria de um membro da igreja, do testemunho desse membro da igreja. Então, com muita humildade, muita sagacidade, pedindo sabedoria para Deus, esse membro pode tentar exercer alguma influência sobre o obreiro. Mas lembra, tem que ser feito com humildade. Não é descarregar um monte de livro da frente do pastor como se ele fosse um burrão, nunca tivesse estudado na vida. Tem que ser feito com humildade, tem que ser feito com tato. O que a gente quer não é esmagar pessoas com doutrina. O que a gente quer é, entendendo que essa doutrina torna a gente mais santo, mais alegre, mais operoso, a gente quer trazer outras pessoas também para esse círculo. Então, com paciência, com tato, pode-se tentar conversar com a liderança da igreja local. Isso serve tanto para aquele que serve na liderança da igreja também, como para o membro da igreja. Um presentinho, um livro simples aí do Piper ou do Augusto, dado para um obreiro, isso pode fazer diferença. Isso tem feito diferença. Se você está ligado à liderança da igreja, minha sugestão é que você não pregue nada que colida frontalmente com a orientação que vem do púlpito daquela igreja. Mas, do outro lado, você use as ocasiões para focar aquilo que é mais básico e elementar na fé cristã. E você vai se espantar que essa igreja que não conhece essas bandeiras da reforma e nem adere a elas, talvez não tenha nem esse básico. Quem é Deus? Pai, Filho, Espírito. Quem é Jesus Cristo? Deus, homem, salvador de pecadores, ressurreto dentre os mortos. Talvez a mensagem dessa igreja seja de autoajuda, centrado no próprio ser humano. Então você pode, se você está na liderança da igreja, você pode usar a ocasião para exercer uma influência salutar na igreja. Então, se você ganha a confiança do obreiro, se você se mostra leal a ele, você não quer competir com ele, não quer minar o ministério dele, e você está usando as portas para ensinar a igreja naquilo que é mais básico, essencial, talvez isso comece a despertar o obreiro e a comunidade para o fato de que eles precisam focar a atenção deles em questões que são vitais para a fé. Quando essas questões vitais começam a ser solidificadas, outras perguntas vão surgir. A gente tem que ter fé em Jesus. Mas quem consegue ter fé em Jesus? Por que alguns chegam à fé e outros não? Qual é o estado do ser humano? Então, uma vez tendo construído uma base comum,
Eventualmente, agora que a igreja começa a amadurecer, outras perguntas podem ser suscitadas, e se há um ambiente de confiança e não de competição entre o líder e o pastor, talvez o pastor acabe caminhando junto com esse líder para experimentar uma outra mudança, não só pessoal, mas da própria igreja. O que a gente tem que lembrar, irmãos e irmãs, é que o trabalho da reforma não começa da noite para o dia. Uma igreja não é pentecostal, neopentecostal ou arminiana, e da noite para o dia ela se torna reformada, tanto na doutrina, na pregação, na organização e no impacto da cultura. Isso é trabalho para décadas. E é um trabalho difícil, duro. Então, aquele que se encanta com a mensagem da reforma, ele não pode pisar o pé no acelerador e tentar reformar tudo ao mesmo tempo agora. O que vai fazer é uma pessoa que está acostumada a comer papinha sem empanturrada de picanha. Não vai dar certo de jeito nenhum. A pessoa vai ter uma bruta indigestão. Não vou falar de feijoada não, que feijoada não é de Deus. Picanha é. Mas a pessoa vai ter uma bruta indigestão por causa dessa comida pesada. Então, e uma coisa que é importante refletir é como você chegou a compreender a mensagem da reforma. Não foi fácil. Alguns de vocês devem ter caminhado bastante tempo até começar a ter um outro paladar quanto à leitura bíblica, quanto a pregadores, quanto a livros. Então, da forma como foi com você, é com o próximo também. Então, você tem que respeitar a caminhada do próximo, o estágio da fé onde o próximo está, né? Então, não dá para acelerar as coisas. Então, essas são obras que vão demandar paciência e maturidade daquele que se viu tocado pela mensagem da reforma e quer que as igrejas sejam cristãs de fato e conectadas com a reforma de verdade. Ok? Pastor Franklin, caso eu não perceba essa mudança, eu não fiz essa pergunta, né? Mas alguma coisa sobrenatural aconteceu aqui. Nós nascemos numa igreja batista, somos de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, e viemos para o Japão, e por falta de opção, fomos numa igreja pentecostal, né? Aliás, igreja batista, para poder encontrar uma igreja batista, eu tive que pesquisar muito tempo no Google. Uma igreja que falasse a mesma língua que nós falamos. E nós tivemos, sim, alguns conflitos dentro da igreja pentecostal e divergem muitos pensamentos, não dava mais para continuar lá. Nos ausentamos. Hoje nós estamos em uma outra denominação, mas que eu percebo ainda que também falamos uma língua diferente. Né? O púlpito tem sido cedido para mim algumas vezes e eu não consigo rodear por outros lados. Né? Não dá. Não consigo fazer isso. Né? E eu confesso que às vezes dá vontade de pegar e sumir. Então, a resposta que você deu agora há pouco, ainda que não tenha sido eu a fazer essa pergunta, também não vou perguntar quem foi, ou se ele já sabia, mas aí fica difícil também. Mas estamos numa luta árdua lá. Sim. Né? O nosso pastor também vem de uma outra igreja que se desfez, mas também com o mesmo pensamento. Né? Enfim, eu já confesso que eu já tive vontade de parar e, ouvindo você falar agora, parecia que literalmente era eu que tinha feito a pergunta. Vou perseverar? Meu ponto é persevere. Se você está focando aquilo que é mais básico na fé, persevere até o ponto que alguém vire e diga, olha, você não tem como ensinar isso aqui. Se você está ensinando sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, fé, salvação, o que é mais elementar, e aí alguém da liderança diz, olha, esse tipo de mensagem não vai atrair pessoas para cá, aí é hora de você sair. Certo. Agora, se você vai sair, o ideal é que você saia, você ou a gente saia com civilidade. Certo. Dureza, quando sai atirando e reclamando, aí leva o debate para o Facebook, torna o debate público, xinga pastor de um lado, pastor xinga o membro do outro lado, aí tem os
herege, anátema, etc. e tal, as palavras fortes voam de ponta a ponta. Se tem que sair, faça uma carta, explique carinhosamente, cuidadosamente as razões da saída, entregue ao pastor, entregue à liderança. Mas saia requerendo ou suplicando a bênção de Deus para aquele ministério, para aquele obreiro, mantenha as portas abertas. Sim. Eventualmente, daqui a um tempo, algo muda, o pastor sai, opa, nós tivemos uma pessoa aqui que pode voltar a ajudar a gente. Vamos trazer ele para cá, ele saiu bem, tá? Então a questão, eu gosto muito da frase que o Luiz Saião, um grande amigo meu, cita, a gente tem que aprender a tirar a bola sem fazer falta. Muitas vezes nós queremos tirar a bola indo nas pernas do adversário, usando a teologia como um tipo de tacape ou pau para bater nos outros, um boquém, né? Para acertar a cabeça do adversário. E a fé cristã não tem esse alvo. Sim. Então, se pelo menos as pessoas ali são cristãs, o importante é fazer tudo com transparência, centrando nas questões mais básicas, porque se o crente ali, o pastor, não tem domínio das coisas mais básicas, muito mais de predestinação, perseverança, expiação, então tem que fazer uma base comum aqui. E sendo honesto, minha crença é essa, mas vou trabalhar nesse ponto aqui. E aí, eventualmente, com o tempo, a coisa pode começar a andar em outra direção. E assim, creia-me, toda mudança na igreja é lenta. Toda mudança que permanece é lenta. Toda mudança que é para ruim, ela é rápida. O pastor neopentecostal quer mudar a igreja, toca fora a liderança antiga, ou substitui a liderança antiga por novos líderes, aí ele muda a igreja. Então, mas se você quer uma mudança duradoura, você vai ter que permanecer nessa comunidade, sem abrir mão de distintivos pessoais, ensinando o que é básico, para criar um fundamento, para daqui a um tempo, seu próprio colega começar, olha, a gente quer mais. Está levantando algumas questões aqui que a gente quer resposta. Ok. Então, por que a gente não começa a estudar o livro de Gálatas agora? Ou por que a gente começa a expor Romanos? Romanos vai ajudar com isso aqui. Então, vamos lá, a pessoa já confia em você. Ela está vendo que você, como obreiro, outros aqui, não estão ali para derrubar o pastor ou tomar o lugar dele. Porque é isso que parece para quem o pastor, quando ouve alguém pregar uma mensagem diferente na igreja, a primeira insegurança que dá, querem me derrubar. Aí ele vai levantar suas defesas e aí, como usando a prerrogativa do cargo, ele pode partir para cima daqueles outros que estão tentando questioná-lo, levantar um outro caminho, né? A questão é como você se vê nessa tensão. Veja-se como um guerrilheiro, para usar a metáfora de C.S. Lewis. Alguém que vai fazer um trabalho a longo prazo ali de erodir uma mensagem que não é bíblica e sagazmente colocar outra mensagem que é radicalmente bíblica no lugar. Só que isso é algo que vai fazer com o tempo. E, eventualmente, talvez você nem perceba os frutos do seu ministério. Talvez seja sua filha que vai ver isso. Os jovens da igreja vão ver isso daqui a 10 anos. Tá? Outras vezes, Deus pode se agradar do que está sendo feito e um dia o seu colega vira e diz, cara, olha, vamos conversar? E eu estou ouvindo o que você está falando e você demonstra ser amigo, leal. Eu quero aprender mais. Onde eu posso... olha, tem um vídeo aqui legal do John Piper, um vídeo do Augustus, um vídeo do MacArthur. Assiste isso aqui que vai beneficiar a sua vida. Aí eu, poxa, olha, onde eu posso ler mais sobre isso? Poxa, fiz seminário, nunca aprendi sobre isso. Aí, tem um livro aqui. O pastor Carlos está vendendo lá um livro, vou dar um livro para você aqui para você ler. E aí começa. Né? Então, do jeito que começou com a gente, vai começar com essas pessoas. Algo vai despertar. E o segredo aqui é o seguinte... O calvinismo hoje cresce entre jovens. Então, o que me parece é que há uma desconexão hoje entre pastores mais velhos e jovens adolescentes. O pastor mais velho ainda está com aquela pegada de entretenimento, de comunhão, de fazer os negócios diferentes, né? Crise de meia-idade, quer agir como um garotão. Enquanto os jovens, os adolescentes, estão pensando em literatura densa, pesada, quer ler Confissões, quer ler... Calvino, está ouvindo Jonas recomendar livro, esse livro que você não pode passar dessa vida sem ler. Então, para mim, chega a ser até trágico o descompasso entre os pastores mais velhos e a pegada dos jovens das nossas igrejas.
Então, o pastor que for antenado, ele vai começar a perceber o valor da reforma, nem que seja para segurar os jovens da sua igreja local. Só para encerrar aqui, eu lembrei de um colega que ele virou reformado por causa das filhas adolescentes dele. Que elas começaram a só assistir, isso com 16 e 18 anos, só assistiam Piper, Hernandes, Keller, Augustus, Renato Vargens, outros. Aí elas não conseguem mais ouvir nem o pai, nem os pastores da denominação. O pai teve que se reciclar. E aí agora o drama do pai é que ele não consegue mais permanecer na denominação dele por causa das filhas adolescentes, que estão encarando com seriedade a fé cristã e querem ler, querem estudar e estão exigindo isso do próprio pai, que é pastor. Então é bem interessante a forma de Deus lidar com essas questões, como é que ele trabalha. E aí a gente tem que perceber, nossa postura não é só combativa, é sábia. Nosso papel não é destruir. Se é herege, tudo bem, herege a gente, desce o... Né, Carlos? Ele fez uma charge de mim aí, mandando bala em herege, né? Então, não brinque com o pastor Carlos, ele é perigoso. Mas assim, a herege, a gente não tem complacência com o herege. O herege, o mandato é, depois de uma ou outra advertência, evitam. Mas enquanto a pessoa espelha valores cristãos, a fé cristã, a gente, com tato, com sabedoria, a gente tenta guiar essa pessoa num caminho melhor. Última pergunta, essa é a minha, tá? Espero que não seja o Vasco da Gama, etc. e tal, tudo bem. Uma vez que aqui no Japão a cultura e a religião elas se mesclam e são quase inseparáveis, constantemente nós que temos filhos pequenos que vão para a escola, para a creche, constantemente nós percebemos nossos filhos trazendo elementos religiosos que são passados para eles em forma de cultura. Por exemplo, jogar feijão no diabo e outras coisas que os pais certamente sabem. Isso é tratado aqui como cultura, mas a gente sabe que por detrás disso há um fundo fortemente religioso. Qual deve ser, um conselho seu assim, qual deve ser a nossa postura aqui nesse país quando isso acontecer? A gente permite nossos filhos fazerem essas coisas, orienta em casa, ou vai até a escola e fala, meu filho é cristão, não deve fazer isso? Eu não tenho resposta. Você deixou mais difícil para o último, né? Mas, ok. Então, no Brasil a gente enfrenta isso, né? Por exemplo, as igrejas evangélicas da região sudeste não tem problema em ter festa junina. Aí, quando o crente nordestino migra e vai frequentar uma igreja no Sudeste, ele toma um choque quando, em julho, tem festa junina lá com todo mundo vestido caipira, quentão, as comidas típicas, pé de moleque, só que não tem santo, não se fala São João, Santo Antônio, mas ele fica chocado. Na minha comunidade, a gente tem as festas juninas, e tem gente que fica até agora, 3 anos já de caminhada, pessoas que preferem não ir, porque eles ficam, soa ofensivo para eles, dentro do mesmo país. Mesmo país, mesma língua, mesma história, só que aspectos culturais diferentes. Por exemplo, um batista ou um pentecostal que saia do Nordeste ou do Sudeste e vá para o Sul do Brasil, vai tomar um choque que beber vinho é a coisa mais natural do mundo. Aliás, vai tomar um choque e ter que dividir a bomba de chimarrão passando de boca em boca pelas pessoas da igreja. Se você não tomar, você ofende a cultura daquelas pessoas. Agora, se um sulista vai para o Nordeste ou para o Sudeste, e aí você vai na casa desse crente, e chega lá, tem um monte de garrafa de vinho ou de cerveja da casa dele exposta, você vai ficar chocado e escandalizado. Ele vai causar um problema também. Então, assim, dentro do nosso país, essa questão com a cultura não é bem resolvida. O que eu posso dizer aqui é o seguinte, o crente tem uma relação de hierarquia com a cultura. Então, há elementos da cultura que não podem ser tolerados de forma nenhuma. Então, aí vocês têm que identificar quais são aqueles elementos da cultura que são essencialmente idolátricos e pecaminosos. Aí vocês têm que conhecer a cultura. Não vale estar no Japão e vendo o programa do Brasil. Vocês têm que entender o que é shintoísmo, o que é budismo, as categorias de pensamento, para fazer uma crítica fundamentada. Então, quais são aqueles elementos da cultura japonesa que não são de jeito nenhum tolerados quando confrontados com a fé?
Por exemplo, missionários na África entenderam que a circuncisão feminina não podia ser tolerada. Missionários na Índia entenderam que permitir uma viúva ser amarrada e queimada viva com o cadáver do marido era intolerável. Eles identificaram elementos da cultura, ao conhecer bem a cultura, elementos da cultura que não podem ser tolerados de forma nenhuma. Agora, no segundo nível, há elementos culturais que podem ser momentaneamente tolerados. Mais uma vez, missionários, quando chegaram na África, eles descobriram que a poligamia era comum na África. E se, ao exortar maridos a escolher uma mulher e abandonar as outras, eles criavam um problema social. Por quê? Porque a mulher abandonada era percebida pelo restante da tribo como casada ainda. Se ela se prostituísse para sobreviver, ela seria apedrejada ou coisa pior. E aí o que os missionários entenderam? Bom, há elementos da cultura que podem ser tolerados durante certo tempo. Então entendeu-se que a primeira geração a abraçar o cristianismo poderia permanecer poligâmina. A segunda geração criada sob o cristianismo, casa uma única vez. Eu preguei em Moçambique. Aí, quando eu preguei lá, uma área de tensão entre pastores mais velhos e mais novos, é que os mais velhos estavam voltando a práticas culturais antigas, já condenadas pela fé cristã, enquanto os mais jovens, alimentados por YouTube, por Hernandes e Augustus e Piper e outros, eles entendiam que o que os pastores mais velhos estavam fazendo era, se não complacência, era pecado aberto, onde o pastor supervisionava 20 igrejas e cada igreja tinha uma mulher diferente. Onde pastores, embaixo do seu terno e gravata, tinham um fiozinho ali para fechar o corpo. Então, há pecados na cultura que podem ser tolerados durante um tempo, há pecados na cultura que não podem ser tolerados em momento algum. Então, vocês vão ter que identificar o que é o quê, dentro do dia a dia de vocês. Então, mais uma vez, não tem como se refugiar na comunidade brasileira. O adulto pode fazer isso, ele pode ter essa opção, mas ele vai se desconectar completamente dos seus filhos. O que o adulto precisa é ser o tutor, de fato, dos seus filhos, um guardião para os seus filhos, conhecer a cultura e ajudar o filho a perceber esses elementos e, eventualmente, intervir junto à escola, na medida que ele entende que certo elemento cultural é incompatível e não pode ser tolerado. Conheça a cultura, conheça a fé, e aí você vai conseguir fazer esse exercício. Do outro lado, há elementos da cultura que são diferentes. Homem sentado de um lado, mulher sentada do outro. Eventualmente, em algumas culturas, a mulher é convidada a usar véu. Isso é indiferente. Aí você está naquela cultura, você não importa a sua cultura estranha, você se reveste, você torna aquela cultura sua. Eventualmente, na cultura, beber socialmente, bebidas fermentadas, cerveja e álcool, não é problema. Você vai ser um missionário na Alemanha, você vai ter problemas se torcer o nariz todo momento que um crente te oferecer uma cerveja ou te oferecer um vinho. Vai ser até ofensivo. Eu conheço colegas que fecharam portas em Portugal porque, com a perspectiva americana ou brasileira, mandaram em retiro não servir vinho. E vinho é um valor cultural para o português. Você vai ter lugares na Alemanha que você vai ofender pessoas se você torcer o nariz para pessoas fumando na porta da igreja. Porque para eles isso é uma questão indiferente, enquanto para o americano e eventualmente para o brasileiro, esfera a acessibilidade dele é pecado, mas é uma área da cultura que a Bíblia não fala nada, é uma área de liberdade que a regra ali é não violar a consciência do mais fraco, não é ser manipulado pelo mais fraco. Né? Como é que você é manipulado? Né? Uma pessoa na igreja, pretendendo ser forte, vira para você e diz, olha, você não pode tomar saquê porque você vai escandalizar o pequenino na fé. Essa pessoa está querendo manipular a sua consciência. Do outro lado, é você pensar, bom, há pessoas na igreja que já lidaram com um problema de bebida, então eu não vou tomar saquê, eu não vou exibir saquê no Facebook para não ferir aquela pessoa mais fraca que vem no contexto de lutar com bebida. Então, primeiro, pecados que não têm como ser tolerados, a gente não negocia com eles. A gente luta para reformar a sociedade. Segundo, pecados que podem ser suportados durante um tempo. A igreja lidou com a escravidão dessa forma. A gente vê isso em Filemão. Paulo não determina que Filemão e Onésimo lutem pela
a abolição da escravatura, mas ele dá regras de como lidar nessa conjuntura de escravidão. Então, há pecados que podem ser tolerados durante um tempo. Eles têm que ser abolidos, mas eles não são essenciais. Há pecados maiores que têm que ser combatidos de forma imediata. E há elementos da cultura que são indiferentes, que é parte da boa criação de Deus, e aí a gente pode deixar nossa cultura para trás, o nosso arroz e feijão, e começar a apreciar os alimentos daquela nova cultura onde a gente está, as bebidas dessa nova cultura, né? Porque elas são para ser recebidas, como Paulo vai dizer, né, para Timóteo, né? Tudo que é recebido com ação de graças é santificado, né? Então, a gente, vamos receber essas coisas com ação de graças aqui. Obrigado. Valeu. Isso é porque ele não sabia, né? Irmãos, muito obrigado pela paciência. Eu já vou me despedindo de vocês, né? Amanhã eu ainda prego na Igreja Batista Reformada aqui em Randa. Eu vou dar uma aula de IBD também sobre Trindade. Para mim ter sido uma alegria estar com vocês. Eu agradeço muito ao Glauber, me convidou ano passado, né? Agendamos aí com bastante antecedência. Ele rodou bastante com a gente ao Japão. Acho que ele nunca pegou turistas que andaram tanto na vida, né? Então, espero que o resultado das andanças redunde o fruto, né? Tentamos aí gravar um documentário sobre o impacto da fé cristã aqui no Japão. Agradeço também ao pastor Carlos aí a receptividade, as portas abertas aí na igreja. Então, que Deus abençoe vocês e até a volta, né? A gente tem alguns planos aí que vão ser comunicados a vocês mais adiante, ligados a uma fusão do Instituto Bíblico Reformata com o Martin Butzer. A ideia é sempre a gente ter conferências para o povo de Deus aqui no Golden Week, ano que vem também, trazendo pregadores do Brasil, pregadores de fora. Então, nós estamos sonhando algumas coisas aí para abençoar vocês aqui. Orem pela gente, para que Deus vá à frente da gente aí nesses sonhos também, tá bom? Nós que agradecemos. E na semana passada, o Franklin deu uma palavra aos homens da nossa igreja, um estudo sobre o cristianismo no Japão, a história do cristianismo no Japão. 1h45 sobre a história do cristianismo. Se você quiser acompanhar, você pode entrar no perfil dele, ele postou recentemente, ou entrar no meu canal, que está lá também publicado, né? Glauber Manfredini, e ele publicou meu link, tá? Então, você tem as duas vias. E essa palestra de hoje também estará no meu canal, provavelmente ele vai postar também na página dele, e essa é uma forma de você acompanhar aí o andamento.